Olá, amados, graça e paz, louvado seja Deus. Mais um vídeo sobre a obra, a pessoa do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre a obra que o Espírito de Deus faz na vida do crente para que ele possa viver em santidade. Amém? Então nós precisamos entender que essa obra de santificação, ela não é apenas uma obra humana, mas ela é uma obra feita em parceria do homem que teve o novo nascimento, pela obra do Espírito Santo na vida desse homem que nasceu de novo. Amém? Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 2 e 3, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante aqui que já na saudação da primeira carta aos Coríntios, Paulo fala algo muito interessante. Ele nos chama, ou chama a igreja de Deus, de santificados em Cristo Jesus e chama para que eles sejam santos. Amém? A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, nós precisamos entender que através do novo nascimento, nós somos santificados pela obra do Espírito em nós. Mas, quando o Espírito vem habitar no cristão, o cristão precisa também colaborar, porque ele é chamado também para ser santo. Então, essa obra de santificação foi feita através da morte de Cristo Jesus na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 4. E no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: santificados, pois, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, Jesus, quando ele morreu aquela morte horrenda na cruz, ele morreu como propiciação, né? Como pagamento. Essa palavra propiciação significa pagamento. Ou seja, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. E quando o evangelho é pregado e as pessoas elas creem em Jesus Cristo, a santificação de Cristo ela é imputada sobre aquele que crê e ele se torna santo. Mas ele precisa viver uma vida e essa nova vida precisa ser vivida pela fé. Então, não somente ele foi santificado em Cristo Jesus, mas ele foi chamado para ser santo. E essa também é uma obra do Espírito Santo. Mediante a assistência do Espírito de Deus, nós vamos andar num novo estilo de vida. Amém? Em 1 Coríntios ainda, no capítulo 6, no versículos de 9 a 11, Paulo diz assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele diz assim: não se engane, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então Paulo diz que muitos daqueles que aceitaram Jesus Cristo, quando ainda não haviam aceitado, eles faziam essas coisas. Mas depois que eles aceitaram Jesus Cristo, ele diz assim: vocês foram purificados, santificados e declarados justos diante de Deus, no nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Ele diz aqui, alertando essa igreja: não se engane, porque vocês sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele traz uma lista de coisas aqui que nós vivíamos, mas agora, por termos recebido Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, nós não podemos viver mais nessas coisas.
E nós não podemos nos deixar enganar, nem podemos enganar as outras pessoas. Nós precisamos buscar a santificação, nós precisamos deixar o Espírito de Deus atuar na nossa vida, se manifestar de forma sobrenatural nas nossas trevas, trazendo luz para que, mediante a iluminação do Espírito de Deus e a ação do Espírito de Deus em nós, nós possamos viver essa vida para a qual nós fomos chamados para viver, que é uma vida de santidade, é uma vida onde o reino de Deus, a justiça de Deus, tem o maior impacto na nossa vida, na nossa tomada de decisão, nas nossas escolhas, no caminho que nós vamos seguir. A santidade do Espírito de Deus e aquilo que a palavra de Deus prescreve é que vai ser o mote, é que vai ser a nossa nova realidade, como ele diz em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E esse tudo que se fez novo é uma vida diferente, é uma vida no Espírito. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o autor diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, requer uma ação do Espírito, mas também requer um esforço daquele que nasceu de novo. Amém? Por isso que o escritor aos Hebreus aqui, ele traz no capítulo 12, no verso 14, essa admoestação, esse ensino: esforcem. Requer um esforço para nós vivermos em paz com todos. Porque tem pessoas, irmãos, que eles, muitas vezes, usados pelo maligno, ou outros, por não terem o conhecimento, eu vou colocar assim, e não terem o ensinamento correto. Muitos nasceram de novo, mas continuam vivendo na carne. E essas pessoas, elas nos desafiam a nós não vivemos em paz. Elas querem viver constante conflito, mas nós devemos ser agentes da paz. Amém? Por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por quê? Ele diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. E nasce a pergunta, né? Mas como é que o Espírito Santo faz isso? Como é que nós desenvolvemos nesse mundo caído, neste mundo onde a realidade, onde a verdade é relativa, como é que o Espírito Santo nos santifica? E como é que nós podemos viver a vida de santificação? Qual é o esforço que nós precisamos empregar? Em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a obra de santificação, ela é exercida por Deus, mediante o Espírito de Deus, mas fundamentado na verdade que é a palavra de Deus. Então, na oração aqui sacerdotal de João capítulo 17, essa oração não era apenas pelos discípulos ou pelos apóstolos, mas Jesus contempla ali todos aqueles que por meio da pregação iriam crer nele. Essa oração também chegou a mim e chegou até a você. E na oração Jesus pede ao Pai que ele santifique aqueles que creem nele. Ele diz assim: ele santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. E é através do conhecimento da palavra, é através da prática e exercício da palavra que nós somos santificados. Veja, está envolvido o Pai, está envolvido o Filho e está envolvido o Espírito Santo, mas requer daquele que crê um esforço. Então, irmãos, se esforce, se consagre, busque a santificação. Nem todo conceito do mundo vale para mim e vale para você. Na grande maioria, eles não valem para nós, porque o que vale para mim e para você são os conceitos de Deus. O que vale para mim e para você são os princípios e os valores pelos quais Deus nos salvou. E nós precisamos entender que esses princípios, esses valores estão estabelecidos na sua palavra. Amém? Que você possa meditar nesse ensinamento de hoje e entender que é o Espírito Santo quem nos santifica,
mediante a prática da palavra e o agir invisível de Deus nas nossas vidas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.